Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. A gente está começando a terminar o nosso semestre acadêmico nessa disciplina, a disciplina de História da América Contemporânea, nesse semestre, que foi um semestre suplementar, o 2020.3. Essa é a 11ª aula, tá? Dessa disciplina, que é da graduação de História da Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Daniel Chaves e nós vamos aqui começar a falar um pouco sobre essa aula, que é uma aula importante, é uma aula reflexiva, de balanço, né? Uma aula sobre o papel do Brasil. Eu vou no nosso mapinha da disciplina para poder apresentar a vocês com precisão qual é essa aula de hoje. A gente chamou essa aula de Lugar do Brasil na América Contemporânea, mas a gente poderia, dentro das várias sessões que a gente já teve na disciplina, situar o debate a partir, por exemplo, do que tem sido contemporaneamente a discussão geopolítica das Américas sobre o Brasil. A gente começou a disciplina lá atrás, na primeira sessão, falando do conceito de América Latina, falando inevitavelmente sobre como Brasil e América Latina, se o Brasil faz parte, não faz, se a América Latina existe ou não existe. Então, nessa sessão, a gente tenta dar um pouquinho de projeção, de visão ao que foram, e ao que são, e ao que podem vir a ser quais são as principais tendências, as principais questões dessa relação que é histórica, que é uma relação perene que o Brasil terá com seus vizinhos hispanófonos, e no nosso caso aqui no norte do Brasil, no extremo norte, com vizinhos que falam inglês, com vizinhos que falam francês, com vizinhos que falam holandês. Cabe frisar, em um primeiro momento, que essa relação do Brasil com o mundo, ela é uma relação ainda em construção, como toda a ordem de relações internacionais. Em segundo lugar, eu acredito que um outro traço importante para a gente falar sobre esse assunto é que essas relações não estão prontas, elas não estão dadas, elas ocorrem no tempo e espaço de forma histórica, mas não de forma necessariamente perene. Essas relações são sempre definidas como são definidas as relações internacionais como um todo, em favor da ordem estabelecida, do sistema de relações instalado e das possibilidades que uma geoestratégia, que uma geopolítica ou que uma política exterior pode ter. Nenhum país se relaciona com o mundo a partir apenas do que ele quer, mas a partir do que ele pode. E, sem dúvida alguma, muito preocupado com a sua própria sobrevivência. E essa questão da sobrevivência ela nos é muito cara, porque a gente está discutindo isso em um continente que passou por um ciclo de aproximadamente 3 séculos de presença colonial europeia. Ou seja, por um ciclo colonial de uma, ou na verdade de várias, potências imperiais modernas que se apropriaram do território com tudo que tem direito, fazendo com que as populações autóctones originárias se submetessem a esse processo. Então, o nascimento de todas as pátrias, de todas as mátrias, de todos os processos dessa região é inequivocamente resultado, em primeiríssimo lugar, de uma invasão seguida por um processo de apropriação, de estabelecimento e, por último, de expoliação. Isso apenas considerando fatores materiais que não sejam a vida humana, porque a própria presença europeia aqui no continente, em um primeiro momento, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista agora que a gente vive uma pandemia, né? Do ponto de vista epidemiológico, implicou em uma série de ondas de dizimação das populações tradicionais do continente. E toda a destruição de uma imensa, gigantesca parte do seu estilo de vida. Então, para a gente olhar esse papel do Brasil no mundo, não só olhando a história
contemporânea, tal qual a gente pode olhar, numa certa obediência, numa certa complacência com relação ao estabelecimento de temporalidades que são diretamente responsivas, diretamente correspondentes a uma temporalidade histórica, a uma noção de tempo histórico, a uma limitação e recorte de tempo histórico que não foi atribuída pelos habitantes tradicionais desse continente, a gente também tem que ter essa visão muito bem definida. Ora, o Brasil está no mundo, mas, como todos os países da região, estão no mundo em força de uma circunstância, ou de um conjunto de circunstâncias. Na final da primeira década do século XXI, o Brasil se considera, aí, por boa parte dos países da comunidade internacional, é considerado uma potência regional e global emergente, ou pelo menos uma potência regional emergente com aspirações globais. Qual é a região? Nossa, esse é um debate que a gente já teve e que a gente vai ter até o fim. Se é na América Latina, incluindo México, América Central e Caribe, ou é apenas na América do Sul, ou é apenas no seu entorno estratégico de fronteiras, o exame dessa relação historicamente complexa com os Estados Unidos e entre os Estados Unidos e a América Latina, a América não anglo-saxã, abaixo do Rio Grande, pode nos ajudar e muito a entender por que a América do Sul se tornou esse foco da política externa do Brasil. Entre 1880 e 1920, alguns dos intelectuais hispano-americanos desenvolveram ainda mais a ideia de que a América Espanhola, Hispano-América, América Latina, Nuestra América e outros que tinham uma ânsia por incluir populações indígenas, a Indo-América, ela acabava tendo um papel diferente e deveria ser um conceito superior, não de superioridade racial, nada disso, tá, gente? É uma questão de superioridade na ênfase do conceito sobre a América anglo-saxã, a Anglo-América. Esse termo Ibero-América, né, ou América Espanhola, Hispano-América, era às vezes utilizado para incluir como uma amálgama para dar conta, dado um iberismo remetente aí à Península Ibérica, para incluir não só a América Espanhola, mas como portuguesa. Mas a grande maioria desses países continuou a se concentrar em suas próprias identidades nacionais. E, além disso, nesse caso da América Espanhola, muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Poucos desses intelectuais brasileiros, por sua vez, também se identificavam com a América Latina. Viam, de alguma forma, essa América Espanhola sob um ponto de vista negativo. Por quê? Porque haveria, não apenas do ponto linguístico, cultural, mas do ponto de vista das expectativas e do processo formativo, uma diferença muito grande do Brasil para esses países, e do ponto de vista político também, dado o fato que o Brasil permaneceu atrelado a um regime, a um modo de governar, a um modelo de nação, de Estado-nação, bastante tradicional, né? Logo que se descoloniza em 1822, se torna o Império Brasileiro, inclusive com uma relação muito difícil com os países do Cone Sul, que a gente vai ver mais na frente. A ideia de Brasil, as raízes dos povos indígenas, escravos, portugueses e africanos, a miscigenação racial, social e cultural fazendo o Brasil diferente. Esse Império do Brasil, em suas relações internacionais, acabou não se identificando de nenhuma das iniciativas hispano-americanas de unidade, nem no Congresso Simão Bolívar do Panamá, nem as conferências de Lima, de Santiago, de Washington, de Lima novamente e de Caracas. Foi realizada no centenário do nascimento do Simão Bolívar. Por sua vez, como consequência, as repúblicas hispano-americanas, profundamente desconfiadas por esse vizinho gigante, imperial, vizinho, fazia com que houvesse uma certa relutância em olhar para o Brasil. O Brasil, um país olhando muito mais para o mundo atlântico do que para o mundo pacífico, acabou estabelecendo muito mais elos econômicos e políticos, especialmente na segunda metade do século XX, com a Grã-Bretanha. Essas relações, o Brasil acabava dando uma ênfase limitada especialmente ao Rio da Prata, ao Rio de la Plata, que é o Rio da Prata, onde está um estuário importantíssimo da hidrografia sul-americana, e o Brasil, apesar de não ter acesso a nenhuma das duas margens do Rio da Prata, apesar de já ter chegado a ter, com a incorporação do que hoje é o Uruguai,
a província cisplatina, o Brasil sempre teve interesses estratégicos e travou ali 3 guerras, inclusive a Guerra do Paraguai, uma guerra dificílima. Nesse sentido, o Brasil de costas para as fronteiras, a gente pode observar que com a proclamação da República, faz quase 150 anos atrás, né, em 1889, o Brasil resolveu boa parte das disputas de fronteira, inclusive aqui no Amapá, um pouco mais à frente. O Brasil buscou estabilizar as suas fronteiras, em primeiro lugar, e desenvolver relações mais próximas com algumas das potências locais de maior destaque, como principalmente a Argentina e o Chile, apesar de enorme rivalidade com a Argentina. Ao mesmo tempo, num outro viés, o Brasil republicano, que começa dizendo em 1870, né, somos da América, queremos ser americanos, queremos esse papel para nós, o Brasil busca também relações com os Estados Unidos, já reconhecendo a importância do republicanismo americano, em primeiro lugar, e a importância da proximidade que deveria ter com esse país que começava a despontar do ponto de vista hemisférico. Enquanto isso, os governos hispano-americanos geralmente condenavam os Estados Unidos numa postura diametralmente oposta, especialmente esse intervencionismo na América Central, no Caribe, no México, e começa a haver não é uma divisão, mas é uma divergência de entendimento sobre o papel dos Estados Unidos entre o Brasil, que tendia a querer, no mínimo, um bom diálogo com os Estados Unidos, e, por outro lado, os países hispano-americanos, sempre muito desconfiados, e não sem razão, porque o tratamento dado nessa considerada área de influência mediterrânea, vamos chamar assim, do Caribe, da América Central, pelos americanos, era algo que preocupava, e preocupava muito. Os governos brasileiros foram bem menos críticos, portanto, do imperialismo norte-americano. Eles deram, inclusive, apoio aos Estados Unidos nas conferências pan-americanas que aconteceram entre 1889 e 1938. Essa relação com os Estados Unidos, no entanto, não é uma relação homogênea de alinhamento automático. Tendo em vista que a relação que o Brasil teve com os Estados Unidos, especialmente no final do século XIX, início do XX, e o apoio dado durante as conferências pan-americanas e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fica desapontado por ser tratado como mesmo que seja o mais importante, dos 20 países da Latina. Então, isso começou a levar, durante a Guerra Fria, bem mais à frente, a partir da década de 40, 50, e vai até a década de 90, a Guerra Fria, o que a gente chama historiograficamente de Guerra Fria, leva a uma política externa que começa a ensaiar na década de 60, depois, principalmente na década de 70, e nos anos 2000, de forma bem mais decisiva, uma relação mais independente perante os Estados Unidos. Isso levaria a relações com a China, com o resto do que era, na época, o conceito de terceiro mundo subdesenvolvido, com Cuba, inclusive, com Angola, com Moçambique, com o Iraque. Essa foto aí que vocês estão vendo, uma foto do episódio insólito, até considerado, em que o Ernesto Che Guevara, quando era representante do Estado cubano, recebeu a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, do presidente Jânio Quadros, que preconizava, né, com o seu ministro de Relações Exteriores, o Santiago Dantas, uma política externa independente. Mesmo sob a ditadura militar de 21 anos, que se seguiu a esse golpe militar pelos Estados Unidos, havia uma tensão e um conflito de baixa intensidade, de pouco nível, com os Estados Unidos. Embora nunca tenha aderido a esse movimento não alinhado, o Brasil perseguiu políticas independentes do terceiro mundo, muitas vezes em desacordo com os interesses americanos. Por exemplo, no Oriente Médio e na África Austral, especialmente em Angola. Na América Latina, onde era claramente o país dominante, a população cresceu de 35 milhões para 170 milhões, e a sua economia para uma taxa média de 7% ao ano em 40 anos. Mas não mostrou inclinação, por sua vez, para ser esse xerife regional que o Departamento de Estado dos Estados Unidos acabava esperando.
Opa, deu um problema no áudio aqui, vamos voltar. Em 1980, esse ponto de distância da missão de xerife dos Estados Unidos no Sul, que o Brasil meio que rejeita, e apesar de não se declarar completamente não alinhado, o Brasil sempre com uma postura pendular em política externa, né? Ora pendendo a um alinhamento aos americanos, à Inglaterra, ao mundo desenvolvido, ora pendendo a uma relação cordata com seus vizinhos, ora pendendo a liderar, como foi na década de 80, em que o Brasil aderiu à ALAD, Associação para a Integração Latino-Americana, e numa melhora dramática nas relações do Brasil com a Argentina, especialmente durante o governo Figueiredo da ditadura militar, em que o papel do chanceler Saraiva Guerreiro é determinante para acordos de cooperação nuclear, para acordos com relação à usina de Itaipu, uma série de acordos bilaterais começam a fazer com que, além, é claro, da redemocratização em ambos os países, levando a um clima de otimismo e ao Tratado de Assunção, que em 1991 cria o Bloco Comercial do Mercosul. Um bloco inicial muito importante, formado inicialmente por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Chile e Bolívia chegaram depois, Venezuela também. E sendo um bloco comercial como uma área de livre comércio fundamental para essa relação de mútua confiança do Brasil com os seus vizinhos. E esse fim da Guerra Fria, né, que a gente estuda, esse fim da Guerra Fria trouxe muitas mudanças depois da década de 90, especialmente com o papel do Mercosul, para o Brasil. O Brasil começa a ser visto no mundo como um ator, um agente, uma economia, uma nação capaz de liderar o crescimento da América do Sul e da América Latina. É claro que a inclusão do México na área de livre acordo, de livre comércio da América do Norte, o NAFTA, é um complicador para o Brasil falar na inclusão mexicana. E, de alguma forma, o Brasil toma a opção estratégica de não se imiscuir diretamente nas relações com essa área de influência americana, evitando o confronto com os Estados Unidos, evitando qualquer tipo de disputa por espaço com os americanos. O Brasil, na década de 90, que consolida a sua democracia e depois estabiliza o crescimento econômico e a sua economia, especialmente nas presidências do Fernando Henrique Cardoso e do Luiz Inácio Lula da Silva, que aqui está equivocado, eu coloquei até o presente, mas não é um slide antigo que a gente acabou usando, tem desempenhado um papel cada vez mais importante. Entre, vamos dizer assim, de forma geral, portanto, num resumão, entre a Guerra Mundial, a Segunda, a Grande Guerra, e 1990, governos democráticos e militares buscaram expandir a influência do Brasil no mundo, por meio de uma política industrial estatal e de uma política externa independente. Essa política externa brasileira, que tem como recentemente o objetivo de fortalecer os laços com outros países sul-americanos, em se envolver numa diplomacia lateral por meio da ONU e da OEA, e compensar essa influência política dos Estados Unidos na América Latina, tentando mediar muito mais do que comandar essas relações, vão, inclusive, de acordo com o que está baseado no artigo 4 da nossa Constituição, que estabelece a não intervenção, a autodeterminação, a cooperação e a solução pacífica de conflitos como princípios norteadores da relação do Brasil com outros países. De acordo com a nossa Constituição, o presidente tem autoridade final sobre a política externa, enquanto o Congresso é responsável por revisar e considerar as nomeações diplomáticas e tratados, bem como legislação no caso de política externa. É inevitável dizer, portanto, que o Brasil se firmou sim como uma potência regional na última década. Tradicionalmente, de forma controversa, é um líder na comunidade interamericana e desempenha um papel importante nos esforços de segurança coletiva. A política externa brasileira apoia vizinhos em termos de integração e de acordos comerciais e busca fortalecer relacionamentos de longa data. O Brasil é membro fundador da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, ambos da década de 40, logo depois da Guerra Fria. O TIAR e a OEA, que são acordos constituídos na medida em que os Estados Unidos buscam garantir a segurança hemisférica dos seus interesses, e o Brasil adere, bem como praticamente todos os países. No caso da OEA, apenas Cuba, com uma relação muito tumultuada. Embora a integração seja o objetivo dessas organizações, elas também são um fórum
onde o Brasil pode mostrar liderança, desenvolver consenso em torno de suas posições. Além do Brasil consolidar esse poder na América do Sul, o Brasil também tem tentado, especialmente com as relações privilegiadas que estabeleceu nos últimos 20 anos com Cuba, aumentar seu envolvimento no Caribe e na América Central, ainda que isso seja um processo extremamente frágil. Pela primeira vez na história, inclusive, né, observando especialmente depois da década de 90 e mais contundentemente nos anos 2000, o Brasil seguiu um ciclo ativo de engajamento com vizinhos. Isso significa, na prática, que são vizinhos americanos. É uma decisão deliberada que, como a gente comentou, reforçou-se pela conexão que o México e o Canadá promovem com o NAFTA. E, em algum momento, se aproveitando dessa fímbria, dessa relação tênue, na qual os Estados Unidos acabavam encorajando o Brasil a assumir a liderança da América do Sul. E o Brasil, em algum momento da sua história, especialmente no período entre 2000, digamos, entre a assinatura do Mercosul e a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil busca assumir mais essa responsabilidade. Até que, durante o governo Lula, em 2004, foi formada uma comunidade sul-americana de nações, incluindo Guiana e Suriname, que é um desafio muito grande, porque esses países sempre estiveram muito mais próximos do Caribe e do CARICOM, fazendo emergir o que seria essa comunidade regional de segurança, a Unasul, em 2008. Nesse novo milênio, no entanto, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. O cenário global se fragmentou muito, marcado por uma forte tendência à multilateralização, e a economia global foi atingida primeiro pela crise de 2008 e agora com impactos graves na crise do euro, que acabou enfraquecendo a tendência global de regionalização, fazendo com que as escolhas começassem a se tornar mais bi- ou unilaterais. Essa nova realidade abriu uma possibilidade para o surgimento de novas ações contrastantes com essa visão liberal e construtivista, cooperativista dos anos 90. Começou primeiro com uma responsabilidade em proteger diretamente democracia e direitos humanos e acabou chegando a um grau de unilateralismo que muitos chamam de uma contraposição ao que aconteceu nos anos 90 e 2000, que seria a onda rosa ou uma onda esquerdizante. Teria surgido, a partir da década de 2010, uma maré azul, um fenômeno político de direita, que é o ponto mais recente das tendências governamentais no continente. Depois de uma década, ou até mais, se vocês quiserem considerar, que em 1998 Chávez se torna presidente na Venezuela, não é? Depois de uma década de governos esquerdistas, na Argentina, Macri sucedeu Cristina Kirchner. No Brasil, Dilma Rousseff sofreu impeachment e viu a ascensão de Temer. No Chile, Sebastião Pinheira sucedeu Michelle Bachelet. E em 2018, ainda no Brasil, a direita elegeu o deputado Jair Bolsonaro como o 38º presidente do Brasil. Esse fenômeno conservador foi, de alguma forma, referenciado com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A nomeação de Narendra Modi como primeiro-ministro da Índia e o crescimento de um neonacionalismo, de certa forma populismo de direita na Europa. O número crescente e a influência de pessoas que são evangélicas, chamadas por muitos como crentes, um termo que é pejorativo às vezes, mas para outro lado a gente já consegue falar nisso melhor, uma série de pessoas que acreditam na teologia da prosperidade em comunidades cristãs evangélicas e que são socialmente bastante conservadores, também foram observados como fatores por trás do fenômeno. Pensando nesse futuro, existiriam, então, 3 perigos, pelo menos, relacionados ao surgimento do conservadorismo popular no mundo, se é que ele é um movimento perene. O primeiro tem a ver com o risco de enfraquecer o multilateralismo e essa colaboração internacional em geral. O segundo perigo está relacionado à possibilidade que esse conservadorismo assuma algum tipo de versão contemporânea de extrema-direita, tal qual girou no mundo nas décadas de 20, 30 e 40 do século passado. E um terceiro período
é a possibilidade de que, ao lutar contra as elites liberais, os conservadores populares simplesmente eliminem essas elites liberais sem criar um novo sistema substitutivo, levando essas nações ao colapso. Para completar o arco de construção introdutória e explicativa, vale muito falar sobre o comércio entre China e América Latina. China e América Latina que são grandes parceiros comerciais no contexto dessa década, que começa em 2000, um ciclo, e agora na década de 10, virando já para de 20, faz com que a relação tenha explodido. Entre 2000 e 2009, o comércio entre China e América Latina aumentou 1.200%, de 10 bilhões para 130 bilhões de dólares. A China tem sido vista como uma alternativa aos Estados Unidos e à Europa pelas nações americanas, muito em parte pela diplomacia soft, a diplomacia do panda, como muita gente brinca, que é a diplomacia chinesa, que oferece ajuda humanitária, geração de oportunidades para crescimento econômico, financiamento para infraestrutura. E, além disso, o número de reuniões de alto nível, de cimeira, de cúpula, entre autoridades chinesas e latino-americanas aumentou muito, sendo acompanhada por vários acordos bilaterais. Sem dúvida alguma, a emergência do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aqui South Africa, também ajudou muito nesse sentido. Os industrialistas ou fabricantes latino-americanos têm, ao mesmo tempo, de lidar com essa maior integração com a China, com uma parceria, uma concorrência que pode ser nociva. Em alguns países, inclusive, há uma série de inquietações ou até mesmo protestos contra o aumento do influxo de produtos chineses, de empresas chinesas locais, e a perda de empregos da indústria para a China. Para a gente ter uma ideia, 92% dos manufaturados da América Latina foram em setores onde a China estava aumentando sua participação de mercado, enquanto a América Latina estava diminuindo a sua participação. Ou ainda, onde China e América Latina aumentavam participações, mas a América Latina em um ritmo muito mais lento. Porque o crescimento chinês também não é brincadeira. Também existem preocupações com relação aos impactos ambientais pelo aumento de indústrias extrativas e de agricultura de empresas chinesas na América Latina, já que eles têm muito interesse nas nossas commodities. Isso inclui poluição, desmatamento, destruição de habitat e emissão de combustíveis fósseis, de resultados de combustíveis fósseis. Essas grandes nações do comércio sino-latino, Brasil, México, Chile, Venezuela e Argentina, têm preocupações também a dependência latino-americana de exportação dessas commodities de baixo valor agregado e de preços voláteis, que empregam pouco, fazendo com que as nossas economias entrassem em um ciclo de dependência perante os mercados chineses. Ainda é importante frisar que essas relações têm assumido o feitio de contatos militares, em particular Venezuela, Chile, Bolívia e Cuba, tiveram visitas militares frequentes, intercâmbio com oficiais e escalas em portos de marinha. Países estão comprando armas chinesas, como Venezuela, Bolívia, Equador, Peru e Argentina. Peru, Equador e Chile foram visitados por uma flotilha chinesa, são países pacíficos da América do Sul, do Oceano Pacífico. Em 2004, a China ingressou na OEA como observador permanente, e em 2008 ela ingressa no Banco Interamericano de Desenvolvimento na condição de doador. E a China também intensifica, paralelamente, relações com a comunidade de países do Caribe e a comunidade andina. Ou seja, a China com uma ação verdadeiramente impactante na política externa, na sua política externa para a América Latina. Esses são alguns eixos, pessoal, que eu gostaria de frisar para vocês, em caráter introdutório, como são esses vídeos que ficam no YouTube. Eu recomendo a vocês a leitura dos textos e espero que esse panorama geral tenha mostrado um pouco da história dessa integração, ao mesmo tempo que mostrou quais são os grandes atores, quais são as grandes tendências e os grandes desafios para o futuro, que também é papel da história discutir. Ok, pessoal? Com isso a gente encerra essa gravação. Eu desejo a vocês uma ótima continuidade de semana. Dou um forte abraço em todos, desejo saúde, desejo que a gente esteja bem dentro do possível com a pandemia e com tudo que decorre dela, e a gente se encontra lá na frente. Um forte abraço, pessoal.